Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, promessa demorada. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite a você para estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração e libertação. Todas as terças-feiras, às 19h30. Ou então na quarta-feira, às 15 horas da tarde, da bênção. No domingo, ou melhor, na quinta-feira, nós reunimos nas células, que é nos grupos familiares, nos lares. E no sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da Palavra de Deus. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero compartilhar com você aqui sobre promessa demorada. Eu quero pensar aqui sobre o patriarca Abraão, o qual Deus prometeu a ele um filho, que ele tivesse uma grande descendência, e ele julgou que estava demorando demais. Eu quero compartilhar com você Gênesis capítulo 15. É um texto muito conhecido dos cristãos. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um varão nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Aleluia! Coisa tremenda, né? Esse Abraão, Deus fez uma promessa para ele, que ele seria um homem muito bem sucedido. E realmente o sucesso, né? Muita riqueza, muitos funcionários, indiscutível. Só que ele não tinha herdeiro. E o tempo foi passando, né? Ele estava com 75 anos e os anos foram passando, né, dele ter filho. A sua esposa, mais nova do que ele, 10 anos, e o tempo foi passando. Aquela promessa que Deus tinha feito, cada dia que passava, ele via ela mais distante. Quanto mais o tempo passava, mais longe ele via aquela promessa dele tornar pai, né? E a palavra de Deus veio a ele questionou a Deus: o tempo está passando e eu não vejo, né? O Senhor me prometeu, mas o que eu vejo que todos esses bens que o Senhor tem me dado vai ficar para o meu empregado Damasceno. E ele questiona Deus, ele fala com Deus sobre isso. Mas eu quero ler ainda outro texto aqui, quando essa promessa tornou, né, próxima. Diz no verso 10 do capítulo 18, verso 9, melhor dizendo: então lhe perguntou: Sara, tua mulher, onde ela está? E Abraão respondeu: ela está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano,
e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz um filho sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então eu estou lendo aqui essa promessa demorada. Quem sabe você que está me assistindo tem esperado por algo de Deus e os anos têm passado. Aqui tinha passado 24 anos, porque com 25 anos que cumpriu a promessa. Abraão estava com 100 anos quando esse Isaac nasceu. Então você que está me assistindo, talvez você tenha esperado algo de Deus, um sonho, um desejo, e a promessa está demorando do seu ponto de vista. E quanto mais o tempo passa, mais você julga, difícil ou impossível. E aí nós temos esta palavra aqui, onde assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Porque nós olhamos para a circunstância. Quando Sara olhou para o seu corpo amortecido, olhou para o corpo do seu esposo já amortecido, porque essa mulher já tinha passado a menopausa há muitos anos. Ela não tinha, do ponto de vista humano, cientificamente falando, não tinha condição. Mas quem prometeu para ela e para ele foi o Deus Todo-Poderoso. Então Deus falou: olha, os seus descendentes serão como as estrelas. O Senhor Deus estava referindo à nação de Israel que viria por meio de Abraão, que nasceu Isaac, depois nasceu Jacó, que tornou-se o Israel, os 12 filhos, e assim cresceram e tornaram o que são hoje essa grande nação inumerável. Então Deus cumpriu a promessa na vida de Sara, na vida de Abraão, embora pareça demorado, embora pareça que não ia cumprir. 25 anos depois. E a minha pergunta é o seguinte: quanto tempo que você está esperando? Teria 25 anos que você está esperando algo da parte de Deus? Pode ser que tenha. Talvez você está esperando a conversão do seu cônjuge, a mudança, no seu filho, a mudança na questão financeira, e você está trabalhando exaustivamente, esperando uma realização profissional, esperando, há muito tempo, e a promessa demorada. Mas nós estamos aqui para dizer a você que Deus, Ele cumpre a sua promessa. Assim como Ele cumpriu a promessa na vida deste casal, que do ponto de vista humano, científico, não tinha a mínima chance, ou seja, a probabilidade era 0. Mas Deus não segue a dinâmica humana. Ele é o Deus do sobrenatural. Talvez a sua situação hoje, do ponto de vista humano, é irreversível. Aquilo que você está esperando, ninguém acredita. Mas é importante você crer, porque a palavra de Deus mostra que
A Sara não estava crendo, mas Abraão estava crendo. Nós lemos no capítulo 15 que Abraão, ele creu. No verso 6, 15, 6 diz o seguinte: ele creu no Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Ou seja, a promessa que Deus fez, Abraão recebeu e creu, porque para Deus não há nada impossível. Por isso que nós lemos aqui: há porventura algo demasiadamente difícil para Deus? Não há. Então Deus é poderoso, o Criador dos céus e da terra, e você pode confiar. Aliás, quanto mais o tempo passa, mais você pode esperar, porque aproxima, chega o dia. Eu quero ainda ler uma nova escritura aqui, ou melhor, uma outra escritura, no capítulo 32 de Jeremias, versículo 27, que é um versículo muito conhecido, que diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Deus está questionando, ou seja, não há surpresa. Deus não surpreende com coisa alguma. Não há nada desconhecido deste Deus Todo-Poderoso. Então Ele pode, é um Deus que conhece o passado e o futuro. É um Deus que é onisciente, onipresente. Então, quando Deus promete, Ele pode cumprir. Você que está me assistindo, não pode limitar o poder de Deus. Não pode ver Deus pela ótica meramente humana. Porque é o que aconteceu com Sara. Ela olhou para a sua força física e até achou engraçado aquilo. Isso que Deus está falando não é realidade. E nós corremos o risco, de Deus receber isso por insulto. Os atos de incredulidade, eles são reprovados. Nós vamos encontrar na Bíblia vários exemplos de coisas que, promessa que foi demorada. Por exemplo, Davi foi ungido para ser rei de Israel. Ele levou muitos anos para tomar posse daquele cargo, daquela função. Nós vemos o caso de José, que Deus prometeu para ele que ele seria governador, e ele demorou anos. Mas uma coisa é certa, que essas pessoas mantiveram a sua vida alinhada com Deus, para que no tempo oportuno, aquele que prometeu pudesse cumprir e realizar na vida deles. O que resta a mim e a você é o seguinte: é preparar e estar pronto, porque da parte de Deus não falha. Agora, eu posso retardar o plano de Deus para a minha vida. Não vou retardar o plano de Deus para outras coisas, mas aquilo que Deus tem reservado para mim, se eu não me adequar, não afinar a minha vida com a vontade de Deus, algo que poderia acontecer nesse ano, eu não estou preparado. Deus é um Deus responsável, Ele não vai me dar algo que vai ser nocivo para mim. Então eu preciso de ter ainda maturidade para receber aquilo que Deus tem reservado. Então é importante que eu acredite e ande com Deus e esteja sempre na expectativa que aquilo que Ele prometeu pode cumprir imediatamente, porque Deus não se limita à circunstância, porque Ele é um Deus ilimitado. Por isso que eu estou te dizendo isso e desafiando a você a pensar sobre isso. Quem sabe você vai dizer, isso que Deus prometeu não vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, passa o tempo que passar. Mas Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Com essas palavras eu quero finalizar orando ao Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração por todas estas pessoas que têm olhado para as circunstâncias e têm achado tão distante aquilo que Tu prometeste.
mas que através desta palavra elas possam conscientizar de que o Senhor chega a tempo e a hora para socorrer aqueles que esperam em Ti. Eu profetizo a bênção do Senhor, concluindo e consumando na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.